Pois bem, Cista, você trabalha com arte de uma forma geral, de uma forma muito ampla, com grafite, produção cultural, diversos shows, inclusive que eu já estive presente. Você foi mestre de cerimônias, recentemente estrelou um clipe que a gente passou aqui da banda Estúdio de Quinta, muito bom inclusive. E você se define como uma conectora urbana, então eu queria que você falasse aí um pouco sobre seus trabalhos atuais, como é que você concilia, complementa eles, na verdade. Olá, Daniele. Gente, boa tarde a todo mundo que está aí, né, participando também. Então, eu tive que criar, né, essa definição conectora urbana para tentar explicar para as pessoas qual era a minha área de atuação, né? Eu sou uma artista que tento usar todas as minhas habilidades assim para tentar comunicar um pouco mais, expressando através da arte, né? Seja o grafite, seja a culinária, seja a política, seja alimentação, seja um papo, seja moda. E eu tento usar essas habilidades, esses conhecimentos, né, e esse meio também para poder criar ponte, né, entre pessoas e outros projetos também que eu acredito, né, além dos meus projetos autorais, né, existem outras pessoas na cidade movimentando também e que se a gente puder ser ponte, né, que a gente seja para conectar essas pessoas. Massa, massa. E como é, vamos falar do grafite, que é talvez assim o que você é mais conhecida, do que eu acho, mas como é que você começou a se relacionar com o grafite e com a cena underground, com a cena de rua daqui de Salvador? Olha, apesar de ter esse visual meio jovem, né? Já sou uma mulher de 35 anos. Então eu alcancei algumas décadas do underground, assim, de Salvador, né? A minha iniciação nesse rolê foi em Cajazeiras, que é o meu bairro de crescimento, né? O meu bairro de identificação. E foi lá que eu conheci a cultura do picho, a cultura do skate, a cultura hip hop e a cultura punk. Então foi mais ou menos tudo na mesma época ali, finalzinho dos anos 90. E eu entrei nesse universo assim e descobri muitos universos dentro dele, assim, dessa cena cultural underground assim de Salvador. E foi através desses movimentos assim culturais e políticos, né, o hip hop, a cultura punk, hardcore, foi que eu fui ter acesso aos discursos políticos também e a ideia de construção de pessoa, né, que eu sou hoje assim. Foi muito nesse início. Então, eu passei por uma cultura do skate ali, nos anos 90, a cultura do picho, conheci o hip hop, e aí entendi que eu não queria fazer parte, assim, só como espectadora, só como público, né, não só como consumidora, apesar que também é importante, né, mas eu queria também agir, né, usar, entender esses elementos da cultura hip hop, como eu poderia lidar com eles, como eu poderia trabalhar com eles, e foi aí que eu comecei a grafitar, mas antes do grafite eu já fazia parte de coletivos feministas, a gente já tinha grupo de defesa pessoal para mulheres, já era vegana, então tinha um trabalho político voltado à questão do veganismo também, né? E aí foram só outras vertentes que foram somando nesse processo, assim. Mas o grafite mesmo desde 2007, participando ativamente, assim, dessa cena, né? Pintando sempre os eventos que a gente faz entre amigos nos bairros e também fazendo comercialmente o grafite, né, como murais e coisas maiores que eu acabei já conseguindo fazer aqui em Salvador. E já que você tocou no assunto, você tem uma história muito forte ligada à militância com o veganismo. Tinha um canal de vegana, inclusive, há um tempo atrás. Fala um pouquinho dessa sua relação com o veganismo popular, acessível. E por que que acabou de vegana o canal? Então, eu falo que é um canal atemporal, né? Apesar de eu não estar mais alimentando ele com conteúdos, eu acho que ele vai ficar sempre lá, porque na época que eu comecei de vegana, antes da de vegana, eu participei da fundação da cooperativa Rango Viga, né? Que hoje em dia as meninas têm um restaurante lá no Pelourinho, que é incrível, o primeiro restaurante vegano. O primeiro não, que já teve outros, como o Quilombo Verde também, que era da mesma galera que participava ali. E aí, com a cooperativa Rango Viga, a gente teve a experiência de praticar um veganismo popular que tinha essa proposta de ser acessível a todas as pessoas, pensar na questão das frutas da estação, né, e tentar linkar isso também com a economia mesmo, né, local.
e consumir de produtores locais também sempre foi uma visão muito ampla, além do consumo final ali do seu alimento, né? E uma cadeia mesmo de consumo que seja menos agressiva, né? Para animais humanos e não humanos, né? Que a gente não, os veganos não defendem só a libertação dos animais não humanos, mas também a libertação dos animais humanos, né? Nós também. E aí a gente eu participei um tempo da Rango Viga, depois fui trabalhar com grafite, fundei a de Vegana, que a ideia era ser um canal de culinária vegana que fosse pautado em alimentação vegetariana, saudável, popular e nordestina, né? Então eu tinha essa parada de fazer muita comida baiana, muitas adaptações de pratos tradicionais aqui, de comidas de azeite aqui da nossa Salvador. E assim foi por um tempo. Era um dos primeiros canais veganos do Brasil, acho que tinha mais 2 canais na época, além da de Vegana, mas as pessoas não entenderam muito a proposta de ser avesso à ideia de nicho, do veganismo como um nicho de mercado, né? Eu não queria pregar a ideia de que agora vegano você tinha que consumir todas as salsichas internacionais veganas, cheio de marca, que caía no mesmo limbo de consumo de multinacional, que é uma ideia também que eu evito, né? Não que eu seja uma pessoa que super não consegue consumir, mas enfim. E aí, a de Vegana, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar muito com grafite, ficou difícil manter, porque era um projeto independente feito por mim e meu ex-companheiro, né, Robson Finho, que é tatuador também, ilustrador. E aí, como a gente também se separou, ficou difícil manter o projeto, sendo que era um projeto autodidata, né? A gente fazia por conta própria, não tinha uma equipe por trás. Mas aí continuou lá os vídeos, eu vira e mexe, dou uma olhadinha, divulgo também, porque tiveram algumas entrevistas legais com o KLJ, MC, da Brisa Flow, e fica um legado aí de veganismo para Salvador, né, esse canal. Né? Na verdade o canal não acabou, o canal tá lá, eu hoje mesmo dei uma olhada nos vídeos, no com o MC eu já tinha visto, muito Isso. bom, não acabou, né, tá lá, e se tiver vontade de retomar, retoma, a gente vai gostar. Agora... Eu faço outras coisas também, outras receitas, outros meios de comunicar. A alimentação é só um caminho, uma das coisas que a gente pode usar para se comunicar. Com certeza. Agora, Cista, você é influenciadora digital, agora né, com as redes, e você se chama de Digimar Influencer, além disso tem na sua bio. Gosto de onde é que surgiu isso? Ai, meu Deus, é a coisa do punk, né? O punk, ao mesmo tempo que ele salvou minha vida, ele deu uma estragada um pouquinho no meu psicológico. Mas essa coisa, né, de ser anti-herói, né? A gente nunca quer ser muito heroína. E aí a parada com a internet, esse lance de ser influenciadora digital é até uma questão que me cerca um pouco, porque eu costumo falar que eu uso a internet para influenciar as pessoas eu uso a internet, as minhas habilidades na internet para influenciar as pessoas sobre os meus trabalhos, né? E não o contrário, não é internet, não estou usando a internet para influenciar sobre qualquer assunto, enfim, simplório, assim. A ideia mais é eu falar sobre grafite, eu falar sobre alimentação, falar sobre moda, sobre cultura e esse lifestyle que me cerca, assim. Então, às vezes as pessoas vêm me procurando também para fazer outros trabalhos mais ligados a essa cultura da digital influência, que não tem muito a ver com a minha linha de trabalho, assim. Então, às vezes fica meio confuso, assim, para as pessoas entenderem. Mas eu sou uma artista, né? Eu trabalho com arte. Se for um projeto de uma marca, grande ou não, que tenha uma sensibilidade artística, eu sempre vou ter esse cuidado de ouvir pelo menos a proposta, né? Mas a internet também é um meio que eu uso para me comunicar, além da moda, além da culinária, além do grafite, além do meu próprio corpo como plataforma também, né? É só mais uma ferramenta. Sim, sim. Agora, ainda falando do seu Instagram, tem bem especificado lá, assim, que você é um artista marginal. E aí, a gente presenciou há pouco tempo, a gente viveu a morte de Skank, um grande artista, sim, grande amigo aqui em Salvador, e, enfim, não cabe aqui a gente trazer sobre a criminalização do grafite, a gente já sabe do histórico de criminalização do movimento hip-hop como um todo, mas eu queria que você falasse sobre a importância de se apropriar do termo marginal e como é que você está vendo hoje, agora,
a relação assim da sociedade aqui em Salvador, que é onde você vive, mas se tiver outras experiências, mas como é que você está vendo essa relação da sociedade com o movimento underground e, como eu já falei, da importância de se apropriar desse termo? A gente está vivendo um momento, mais uma vez, um momento de repressão, né? O artista ele está sendo podado, mais uma vez censurado. Não que eu ache, não que eu romantize isso, mas eu acredito que muita coisa boa saiu de processos muito ruins, assim, em relação à expressão artística. A gente já perdeu muitos artistas aí por conta da gente entender que a gente está à margem mesmo do circuito de arte, né, oficial, então por isso que a gente usa a ideia de marginal como um adjetivo positivo, né? Então a gente usa pelo menos eu uso essa ideia de marginal para falar, eu estou à margem por escolher também não querer fazer parte de certas coisas, assim. E a gente está sempre aí, né, no underground, nas sombras, nos bueiros, se movimentando na cidade para além desse colorido, né, que a gente enxerga, o que o turista enxerga, o que as pessoas enxergam de Salvador, né. Você acabou de dar exemplo de Skank, um cara que se movimentava na cidade para além da própria arte dele, né, a arte dele até hoje, você passa por qualquer lugar, você vê, mas uma pessoa que se movimentava para além disso, tinha um trabalho com a mãe dele, né, com as quentinhas, o trabalho das camisas, que hoje em dia todo mundo tem uma peita ou quer ter uma peita de Skank, então é um bagulho que é um legado mesmo, se movimentou na cidade para além do seu próprio trabalho de picho mesmo, que eram os seus tags, né, a sua divulgação. E Dona Alice está se esforçando para manter essa arte viva, né? Fica um legado, né? Então, eu entendo muito a arte em Salvador, não sendo entendida, assim, a nível de poderes públicos mesmo, de investimento, né? Quando a gente pensa em investimento na arte, né? No artista ter ali um suporte. Acaba sendo uma iniciativa muito privada, na maioria das vezes, de marcas ou projetos que vêm de fora, e a gente acaba fazendo parte mesmo, né, para se manter enquanto artista, porque escolhe ser artista do jeito que eu já sou aqui atualmente, eu não tenho outro caminho de trabalho formal que não seja, eu só posso trabalhar com arte mesmo, assim, as escolhas que eu fiz na vida me levaram a, hoje em dia, só ter a arte mesmo como forma. E é complicado, assim, né, sobreviver aqui nesse processo, a gente tem que fazer muitas conexões fora de Salvador para conseguir levar arte para outros lugares, mas é isso, né? A gente se movimenta de uma forma muito fluida. O artista baiano, o artista de Salvador, ele é muito sagaz, é muito ligeiro, ele sempre tem contato com muitas pessoas e acaba influenciando também no estilo de outras pessoas, tanto que Salvador agora é o grande lugar que todas as marcas e todas as pessoas querem morar e querem fazer parte, né? Porque existe esse olhar diretamente para esse potencial criativo que a gente tem aqui. E a gente tem que ter esse cuidado para usar da melhor forma e não se deixar desperdiçar como outras cidades fizeram, né? Quando o Sudeste invadiu outras cidades, então a gente tem que ter esse cuidado também aqui, né? Verdade. Agora, assista, nosso tempo está chegando aqui ao final, mas... Desculpa, gente, eu sou muito prolixa, eu falo muito. Aqui, nada. Você fala o necessário. Deixa eu te falar, eu quero chegar um momento que não preciso mais abordar essa pauta, mas a gente sabe que apesar de ter crescido muito agora nos últimos anos, a mulher ainda não ainda é minoria dentro do movimento hip hop. E aí eu não vou perguntar como é ser uma mulher, a gente já sabe que mulheres, enfim, num espaço majoritariamente masculino tem questões. Eu quero que você me fale suas influências e suas indicações de mulheres, suas inspirações aqui da Bahia ou de fora também, para a gente conseguir movimentar esse cenário. Eu acredito que, assim, existem tantas mulheres na cena hip hop quanto nas cenas underground, que hoje em dia eu entendo a cena underground em Salvador como uma coisa única, já que a gente transita, né, pelo rock, pelo rap, pelo grime, pelo sound system, pelo raga, então a gente está por esses movimentos todos, né, como uma cena mais ou menos unificada. Existe uma proporção muito grande de mulheres para homens, acontece que na maioria das vezes as mulheres não estão nesses lugares de destaque, né, na linha de frente, no palco, no microfone, ou tocando, ou grafitando. Normalmente as mulheres estão nas atividades
bastidores, né? Fotografando, produzindo, escrevendo editais, né? Então, às vezes a gente não entende, né, onde é que essas mulheres estão, mas sim, estamos todas aqui e tentando se juntar também, né, para fazer coisas juntas e não só pelos caras, que é o que acontece na maioria das vezes. Porém, eu tenho percebido muitas mulheres na cena de Salvador, existe uma crescente muito grande de MCs. Eu particularmente trabalho com uma MC, duas MCs na verdade, que é Áurea Sem Miséria, né? E Una, que é Maria também, uma outra cantora daqui, logo logo lançou EP. E fora isso eu tenho meu time Punani, né, que é Misive, que é uma cantora de raga de São Paulo, e DJ Nike S, que é a nossa DJ. A gente tem um projeto, Arrastão Punani, a gente trabalha com esse rolê de ocupação dos espaços urbanos, né? Então a gente faz um arrastão com carrinho de café, que já tem essa simbologia aí na cultura soteropolitana, e a gente faz esses arrastão com as meninas, chamando outras mulheres e homens também, e comunidade LGBTQI+, todo mundo para estar junto, dançando, curtindo e ocupando esses espaços públicos, né? Fora isso, a gente tem algumas festas que a gente faz, e a gente sempre chama artistas, né? As meninas sempre estiveram com a gente nessa linha problemática, Bruxa Braba, DJ Belly. Fora de Salvador também tem amigas que a gente quer muito trazer para cá, futuramente, Tasha e Trace, né? As parceiras, a Sabino, algumas outras meninas que a gente está querendo movimentar aqui nesse ano. E teremos lançamentos também das nossas artistas. Áurea Sem Miséria logo logo lança aí um clipe, né, internacional, com produção do Grand Mixer de Londres. Então a gente está trabalhando, né, aproveitando essa pandemia no silêncio, fazendo as coisas acontecerem da melhor forma, mas logo logo sai bastante coisa aí que eu estou fazendo mais direção de arte, figurino, styling, que eu estou trampando mais em bastidores atualmente. Sista, obrigada por essa conversa, um abraço, sucesso. Manda um abraço para a Áurea também. E é isso, muito boa sorte e sucesso. Gente, obrigada pela conversa, foi muito massa estar aqui trocando esse papo com vocês. Me chamem mais vezes, se quiserem conversar aí sobre outros projetos, muitas mulheres movimentando coisas na cena. Daqui a pouco eu já estou pedindo até um programa já. Vou te chamar para o programa de domingo, em breve, viu? Fique aí preparada. Vou ficar então, viu? Valeu pelo convite e até mais.